Bom, aqui eu tenho um pedaço de papelão, então você recorta o tamanho do papelão que você quer e faz as hastes, as moldurinhas do lado, né? Então é só recortar do tamanho da lateral, tanto de cima, de baixo e de um lado para o outro. Aqui eu tenho esse pedaço que eu recortei do tamanho do outro lado e em cima e embaixo eu sobreponho e coloco essas molduras dessa forma, com a cola PVA. E aqui a tinta pode ser para tecido, ou tinta PVA, ou tinta acrílica, a tinta que você tiver disponível para poder trabalhar no papelão. Comecei com o amarelo, vou preencher toda essa parte de dentro e depois eu vou colocar o preto ao redor. Aqui eu comecei a trabalhar com a cor laranja, então eu começo a preencher esse fundo, começando pela parte de cima, que é o céu. E eu vou trabalhar com laranja e com rosa escuro, colocando desse outro lado, e vou misturar já já uma cor com a outra. Então você vai trabalhar as cores que você tem disponível, que você acha que fica bonito, porque vai de cada pessoa também, né? A escolha das cores. Mas aqui é mais uma inspiração, uma técnica mostrando que é possível trabalhar num papelão simples, fazer um quadrinho de parede. Claro que não é para você vender um trabalho tão frágil quanto este, a não ser que você faça ao menos 2 camadas de papelão e depois dê um acabamento adequado, passe um verniz. Aí sim dá para você trabalhar e vender um produto assim de material reciclado. Mas se você quiser fazer somente para ter decoração na sua casa, então pode ser uma camada de papelão simples e apenas para treinar a pintura. Aqui eu começo a trabalhar a cor amarela, um amarelo bem clarinho, um amarelo Nápoles. Em seguida eu vou colocar o branco e vou batendo aqui, suavizando, misturando um pouco as tintas, porque conforme a tinta ainda não secou, então ela vai misturando com a cor de cima com a cor de baixo. E aí eu vou conseguindo dar um efeito como se fosse numa pintura em tela. Então no papelão com a tinta de tecido, a tinta PVA, é possível a gente ganhar umas nuances parecidas com pintura profissional, com pintura em tela, porque se você faz um trabalho rápido, a tinta ainda não secou, colocou bastante tinta, dá tempo ainda de misturar e a gente ganhar umas nuances de cores. Aqui eu começo a trabalhar o roxo, o violeta, eu vou fazendo como se fossem umas montanhas. Aqui eu vou subindo, já pegando um pouquinho da cor rosa que tá ali no fundo, então vai fazendo a diferença para mim, porque o fundo tá amarelo embaixo e em cima tá rosa. Então o roxo sobre essas cores de fundo, ele vai ter uma diferença. Onde está amarelo ele fica de um tom, onde está o rosa ele já fica de outro. Então a gente consegue ganhar na sobreposição de cores a diferença da tonalidade de cada cor, misturada a outra cor. Então é interessante a gente fazer essa mistura também no papelão, porque é possível descobrir as nuances aqui também. Que eu coloco o lilás, que é mais clarinho, e vou subindo também aqui sobre o roxo, e vou misturando na parte de baixo sobre o amarelo. Então, ó, conforme eu vou subindo, eu vou ganhando outra coloração, porque vai misturando uma cor sobre a outra. Então, vai dando um sombreamento natural, uma coloração diferente.
quando estamos pintando, estamos concentrados na pintura, então estamos presentes no que estamos fazendo. E isto ajuda muito na nossa experiência como autoconhecimento, como pensar sobre o momento presente, estar fixo no que realmente é importante naquela hora. Então é a hora, é o momento que é o seu tempo de trabalhar, é o seu tempo de trabalhar as questões internas, é o seu tempo de trabalhar a paciência, a criatividade, é o seu tempo de começar a compreender um pouco mais sobre você e sobre as coisas que estão ao seu redor. Bom, aqui eu começo a trabalhar uma estrada, então eu uso uma cor mais clara, um tom areado, uma cor bege, um tom de areia. E eu vou deixando mais largo aqui no início e vou afinando delicadamente quando chega a ponto de sumir, como se a estrada tivesse um fim, mas não dá para ver esse fim. Aqui eu começo a trabalhar uma casa, então eu começo pela parede, pela cor branca, faço o quadrado na pintura, o formato geométrico. Aqui eu subo um pouquinho, uma linha na diagonal e acompanho esse desenho, preenchendo essa pintura. Mais uma casa, então sempre um quadradinho e depois faz a parede mais tortinha, com uma linha levemente subindo, desce. E aí a gente tem como preencher o telhado e já ganhar o formato da casa. Então eu uso aqui um vermelho escuro para esse telhado, pode ser marrom, pode ser a cor que você quiser. E aqui eu vou preenchendo e depois eu vou trabalhar o preto aqui em cima desse telhadinho, fazendo alguns detalhes também. Aqui é só encostar o pincel, uma pincelada simples, já dá para definir portas e janelas, então não tem muito segredo, são casinhas simples. E para fazer a árvore eu vou usar também o preto, para destacar aqui, e vou colocar uma folhagem rosa. Na outra árvore ali eu já coloquei o amarelo. No tronco também coloquei um pouquinho de amarelo. As cores, como eu disse, cada um escolhe as cores que quer. Não existe uma regra na pintura em dizer que o tronco da árvore tem que ser marrom, avermelhado, com manchinhas amareladas e etc. Não, pode ser a cor que você quiser. O céu pode ser a cor vibrante que você quiser, a água, montanha, faça do seu jeito, a folhagem, faça as cores que você tem vontade de usar, faça experiência. Se quiser fazer uma árvore azul, vai ficar lindo, faça a árvore azul, não tem problema, você é livre para pintar e criar a arte do seu jeito.